Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente já teve a experiência de seu despertador se tornar parte de seu sonho antes de acordar, ou talvez tenha tido algum outro som, como a TV deixada ligada antes de dormir, influenciar seus sonhos. Mas o que aconteceria se a realidade influenciasse seus sonhos durante um pesadelo? Bem, provavelmente só adicionaria ao horror. Foi um dia longo e estressante, então pegar no sono foi fácil. Acho que um sonho começou a se formar por volta da metade da noite, e não foi um sonho agradável. Vou tentar descrevê-lo da melhor maneira que posso. Eu estava em uma floresta do lado de fora de um castelo gigante. Tudo estava escuro, exceto pelo céu noturno, que tinha um toque de azul. Lembro-me desse som horripilante vindo de dentro do castelo, como se algo estivesse me chamando. É perturbador pensar nisso até hoje. O som era uma espécie de voz demoníaca e infernal, ecoando pela floresta. De alguma forma, eu sabia que vinha de dentro do castelo, mas parecia que a fonte do som estava a alguns metros de distância de mim. Isso não era um sonho lúcido, eu não tinha controle consciente sobre mim mesmo. Então, fiz meu caminho em direção ao castelo. Não havia portas. Era como se o interior desse castelo fosse também o exterior. Não sei como descrever de outra forma. O som da voz demoníaca estava, sem dúvida, ficando mais alto, e à medida que eu percorria os corredores abertos do castelo, os corredores começaram a ficar mais estreitos. Eu me sentia batendo nas paredes enquanto arrastava a mim mesmo. Os gritos vinham de além de uma porta à minha esquerda. Entrei, e juro por Deus que não havia nada além de escuridão na sala. Ainda assim, senti que me aproximava do som. Bati em alguma coisa, e foi aí que acordei, curvado sobre a cama do meu filho de 4 anos, que estava chorando e horrorizado. Ele estava gritando porque também teve um pesadelo, e eu o assustei ainda mais quando ele descreveu como entrei devagar em seu quarto e parei na frente de sua cama, abaixando-me lentamente em sua direção. Eu estava tendo um sonho muito perturbador. Parecia ser noite de Halloween, e eu estava com meus amigos. Visitamos 2 casas. A primeira era normal, pelo que me lembro. Quando tocamos a campainha da segunda casa, a porta se abriu sozinha para uma sala de estar de tonalidade azul escura. Entrei, e meus amigos tinham desaparecido nesse ponto. Olhei ao redor da sala em que estava, e a porta por onde entrei não existia mais. Na verdade, toda a sala parecia ter mudado rapidamente de aparência, o que é uma ocorrência comum em sonhos. Após explorar a casa, subi as escadas, embora não me lembrasse de tê-las subido. Na parede em que eu estava de frente, havia uma foto gigante emoldurada, com pelo menos 10 metros de comprimento e 20 metros de largura. A imagem era da minha prima de 30 anos, a quem não via há anos. Seus olhos estavam ampliados a um ponto desconfortável, e eles me seguiam para onde quer que eu fosse. De repente, o quadro gigante rachou, e o som enferrujado e estridente dos enormes pregos que o prendiam na parede encheu dolorosamente meus tímpanos. O retrato começou a cair da parede, e eu assisti completamente paralisado enquanto ele caía sobre mim. No entanto, antes que pudesse me esmagar, eu acordei. Deviam ser cerca das 5 horas da manhã. Minutos após acordar, meu celular tocou. Atendi, e era meu tio me ligando para dizer que minha prima tinha acabado de sofrer uma overdose de heroína e morrido. Eu estava tendo um pesadelo que começou comigo na minha casa lendo um jornal. Em seguida, as luzes se apagaram, e o sonho começou a se concentrar em eu tentando descobrir por que a energia foi cortada. No sonho, o quadro de fusíveis estava aparentemente no porão, o que, aliás, não corresponde à realidade da minha casa. Fui até o porão com uma lanterna e abri o quadro de fusíveis. Havia um bilhete adesivo dentro, que dizia para voltar para o andar de cima, para o quarto vermelho. Ainda no porão, comecei a ouvir um som gemido vindo da sala da caldeira-lavanderia. Meu cérebro estava explorando meus medos de infância e parecia estar tirando proveito deles neste pesadelo. A porta para a sala da caldeira se abriu e algo espiou para fora, olhando para mim. Deixei o porão depois de ver isso, seguindo as instruções do bilhete adesivo. Subi para o segundo andar da casa, e lá havia uma porta vermelha brilhante no final do corredor. Uma porta que na realidade não existe na minha casa. Agora, um som ecoante e perturbador vinha de além da porta, e à medida que me aproximava, ficava mais claro que era uma voz entoando o número 314, 314.
Abri a porta, e dentro havia apenas uma cadeira virada para a parede do outro lado da sala. O cômodo estava tão vermelho quanto a luz que brilhava através da porta. A voz que repetia 314 era mais clara agora, uma voz extremamente assustadora que parecia estar falando diretamente no meu ouvido. Acordei abruptamente, com o coração batendo um pouco mais rápido. Peguei meu iPhone que estava na mesa ao meu lado para verificar a hora. Era 3h14 da manhã. Você pode pensar que eu vi um relógio meio acordado ou algo do tipo, mas eu não tenho nenhum relógio digital no meu quarto. O único relógio seria o do meu iPhone, que estava na mesma posição em que o deixei antes de ir dormir. Até hoje, não tenho ideia de como meu sonho sabia que eram 3h14 ou se havia algum significado por trás disso. Essa história é de um post de crédito anônimo. Foi uma noite durante o verão de 2015, eu estava extremamente chapado depois de uma festa. Tive a sorte de não ser pego pelos meus pais quando fui para o meu quarto. Eu estava na parte da minha viagem em que estava completamente exausto e só queria dormir, então acabei pegando no sono em provavelmente 10 minutos ou menos. Você já ouviu falar na ideia de que fumar maconha e depois dormir chapado altera seus sonhos ou dá a você alguma capacidade de sonhar de forma mais intensa? Bem, depois desse sonho, não vou contestar essa teoria. Não lembro de nada antes desse sonho. Ele começou comigo no meio de uma floresta durante a noite. Na vida real, você estaria cercado por árvores e pelos sons de animais noturnos, nada de especial. Mas como era um sonho, foi muito pior. Havia sons espectrais de vento vindo de todos os lados. Em vez de barulhos de insetos, havia uivos de lobos e sons de passos vindos de trás de mim. Era aquele sentimento mágico de terror em um sonho que você simplesmente não consegue descrever, mas que torna muito mais do que apenas estar preso na floresta. Me vi correndo para longe dos passos que estavam constantemente à mesma distância atrás de mim, até chegar a um prédio no meio da floresta. Claro, eu entrei e tranquei a porta com tábuas que pareciam ter surgido do nada. Este sonho parecia ter durado para sempre, muito tempo para descrever tudo, mas, resumindo, eu estava naquele prédio, que se revelou ser uma casa, e os passos que estavam me seguindo do lado de fora circundavam a casa. Tentei encontrar uma arma, mas a casa estava quase completamente vazia. Tudo estava em preto e branco nesse ponto. Enquanto estava sentado em um sofá na sala de estar, uma das poucas peças de mobília lá, houve uma sombra que apareceu na janela. Pouco tempo depois, a figura do lado de fora bateu na janela. Ela continuou batendo, sem parar, até que eu acordei. Mas a batida não parou. Saltei da cama quando percebi que alguém estava na minha janela, olhando para dentro e batendo. Gritei por meu pai, e a figura na janela saiu correndo. Meu pai e eu procuramos ao redor da propriedade, mas não encontramos ninguém. Ele me disse que eu apenas tive um pesadelo ruim e para voltar a dormir. Espero que ele estivesse certo. Eu estava tendo um pesadelo aterrorizante, possivelmente o pesadelo mais perturbador da minha vida. Eu estava na minha casa, ou pelo menos o mais próximo que meu sonho poderia reproduzir da minha casa. Ironicamente, eu estava na cama neste sonho, ou pelo menos só comecei a lembrar a partir do momento em que estava deitado na cama. De repente, um som veio do andar de baixo. Caminhei escada abaixo na escuridão, sem acender nenhuma luz, na direção de onde eu achava que o som estava vindo. Agora eu estava no meu andar do meio. O sonho estava me dizendo para ir para a lavanderia no andar de baixo, então eu o fiz. Mas, à medida que chegava lá esperando que o barulho fosse mais alto e mais próximo, parecia que estava tão distante quanto antes. Agora eu estava subindo para a cozinha, e era estranho, do lado de fora de todas as janelas havia escuridão completa. Não era a escuridão comum da noite, era nada. Este sonho era minha casa, mas agora ele começava a sugerir que os barulhos de pancadas vinham de cima. Então, subi de volta para o andar superior e eventualmente fui levado até a porta do sótão. Tenho certeza de que estava além daquela porta. Eu a abri e havia uma mulher idosa de pé perto de várias caixas. Ela estava batendo lentamente, mais alto, com a mão em uma das caixas, produzindo um som sobrenatural. Tentei dar um passo silencioso para longe do sótão, mas a mulher idosa se virou,
Abriu a boca 2 vezes mais ampla do que qualquer ser humano poderia e estendeu os braços enquanto começava a gritar e saltou em minha direção. Foi quando acordei. Pensei que era apenas um sonho horrível, mas quando ouvi um estrondo vindo de baixo, um som semelhante ao que ouvi em meu sonho, senti meu coração afundar. No caminho para descer as escadas, houve outro estrondo, era a porta da frente. Peguei uma faca de açougueiro do suporte de facas na cozinha e me escondi atrás da porta, esperando pelo próximo barulho na porta, para então alertá-lo a ir embora. Esperei por um bom minuto em silêncio e finalmente decidi dar uma olhada rápida pela janela. Havia alguém parado em minha garagem. Não consegui dizer se ele estava de frente para mim ou olhando para mim, mas ele certamente era a pessoa que estava batendo na minha porta às 4 da manhã. Ele se afastou pelo caminho de entrada momentos depois e deve ter me notado. A batida na minha porta era do tipo que você esperaria de alguém tentando arrombar a porta, não de alguém tentando chamar a atenção do proprietário da casa. Eu pensei o quão louco e aterrorizante era o fato de que a batida e o barulho feitos por esse possível ladrão ou assassino não me acordaram, mas, ao invés disso, tornaram-se o ponto central de um sonho aterrorizante.